possa abençoá-lo. Vamos orar nesse instante, para que Deus possa usá-lo nesse instante para a edificação do seu povo. Pai, nós te agradecemos porque Tu és, ó Deus, honrado e glorificado a toda nesse dia. Todos os povos estão glorificando o Seu nome. O Senhor tem despertado os Teus servos para conduzir o Seu povo com a Sua palavra. Eis aqui o Teu servo, reverendo Jessé, que trará, ó Deus, aqui a sexta igreja, a este povo, e também a vários que estão vendo nesse instante esse vídeo, ou verão mais à frente. Que o Senhor possa falar profundamente, ó Deus, aos seus corações, em meio, ó Deus, a tudo isso que nós estamos passando, em meio a todas as dores, em meio a todas as aflições, ansiedade. Ó Pai, que a nossa mente esteja cativa ao Senhor e que o Senhor use poderosamente o Teu servo agora. Em nome do Senhor Jesus, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Eu quero saudar a todos com a paz bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, a convite do reverendo Antônio, um grande amigo, a convite do reverendo Tiago, e essa igreja é de fato uma igreja muito amada por mim e muito importante na nossa cidade, no nosso presbitério. Eu louvo a Deus pela vida da sexta igreja, pela existência da sexta igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Eu estou aqui para compartilhar uma mensagem da palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, e nós vamos fazer a leitura do versículo 35 ao versículo 41. O tema da mensagem de hoje é: as tempestades da vida não anulam a bondade de Deus. Marcos capítulo 4, do verso 35 em diante, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse, que até o vento e o mar lhes obedecem? O título para esse parágrafo, essa perícope nas nossas Bíblias, ou na grande maioria das traduções, é: Jesus acalma a tempestade. E eu preciso dizer inicialmente que Jesus, ele é especialista em acalmar tempestades. Nós vamos pensar hoje, na mensagem de hoje, um pouco sobre as tempestades da vida. Elas vêm, as tempestades virão e elas têm vindo sobre nós. Esta semana fomos impactados com a súbita morte do nosso amado irmão, reverendo José João de Paula. Um homem diferenciado, um pastor com um coração missionário enorme. Foi meu professor durante os 4 anos de seminário. Impactou a minha vida pessoalmente, meu ministério,
e a vida de muitos que tiveram o privilégio de conviver e aprender com ele. Momentos como este podem representar e representam para a família e para todos nós uma grande tempestade. Lembro-me que em 2007 eu passei por uma tempestade parecida quando meu pai faleceu, abril de 2007. A gente fica de fato com as estruturas abaladas. A gente nunca espera, a gente nunca se encontra preparado, e é nessa hora que nós somos agitados de um lado para o outro, e é nessa hora que nós precisamos atestar a nossa confiança, e o refúgio que nós estamos, ele passa no teste da tempestade. Uma das comparações bíblicas que para mim ela é uma das mais pertinentes e importantes para todo cristão, é que nós somos comparados como casas que foram edificadas. E diz o Senhor Jesus no Sermão da Montanha, que aqueles que ouvem e praticam a palavra que ele estava ensinando, é comparado ao homem sábio, prudente, que edificou a sua vida sobre a rocha. Vieram os ventos, sopraram os ventos, Os rios encheram, inundaram, e assim deu com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu porque ela estava firmada sobre a rocha. A nossa vida precisa estar firmada, porque quando a tempestade vem, ela pode abalar a nossa estrutura. Estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo estranho, uma situação tão inesperada. Nosso país e, por assim dizer, tantos países do mundo, se não todos, uma tempestade varrendo todos, e gente desesperadas porque as finanças estão diluindo, não tem emprego, não tem economia, não tem perspectiva. Gente ansiosa, com medo de morrer, com medo de não passar por essa situação e sobreviver a ela. O Brasil já registra mais de 10.000 mortes, se os dados forem reais. Tempestades que vêm sobre a nossa vida, e nós precisamos trazer à nossa memória que Deus, o nosso Deus, Ele é Senhor também das tempestades. Por isso o tema da mensagem de hoje: as tempestades da vida não anulam a bondade de Deus. Não haveria o arco-íris, como alguém tão poeticamente escreveu. Não haveria o arco-íris sem a tempestade. E não conseguiremos enxergar a beleza dos montes, senão dos vales. C.S. Lewis tem uma frase que eu acho muito interessante, que nos ajudam também no entendimento da mensagem de hoje. Ele diz que Deus sussurra, Ele sussurra aos nossos ouvidos, nos momentos de prazeres, na nossa conversa do dia a dia, no meio da nossa consciência, no caminhar dele conosco, mas Deus grita no meio do sofrimento. O sofrimento, diz C.S. Lewis, é o megafone de Deus para despertar corações dispersos, desatentos. As maiores lições das nossas vidas nós aprendemos nos momentos mais difíceis. Pense, reflita no que você já passou e veja como você se viu depois. Quem era você depois da tempestade? Uma pessoa muito melhor, uma pessoa muito mais quebrantada, uma pessoa muito mais consciente, realista, uma pessoa muito mais humilde, uma pessoa muito mais crente no Senhor Jesus.
No texto aqui do Evangelho de Marcos, traz uma informação assim tão interessante, que no meio da tempestade, Jesus dormia. Ele ali descansava no travesseiro. Enquanto o barco era solapado pelas ondas, enquanto as águas entravam dentro do barco, a ponto dele afundar, Jesus dormia. Alguns comentaristas pegam esse texto e colocam os 3 P's. Promessa, passemos para outra margem. Presença, Jesus está ali. Ele está dormindo. Mas é tudo para ensinar. Ele está mais acordado que todo mundo ali. E poder. Cala-te, vento, emudece. E nós podemos pensar nas lições desse texto sobre essa mensagem, sobre esse tema. Nós encontramos então as grandes lições e as grandes analogias. Como eu disse sobre a casa, nós também podemos entender que a vida é comparada a uma jornada, a uma caminhada, a uma corrida. E não poucos poetas têm dito, escrito e até musicado suas poesias com essa referência de um grande mar. E ali nós navegando, navegantes, a nossa vida como um barquinho, navegando nas ondas do mar. Tem até uma canção, Se as ondas do mar da vida... Vamos parar por aqui que é melhor. A nossa vida é um barquinho e muitas vezes a gente acha que não vai dar conta. Muitas vezes nosso barco está todo desorientado porque as ondas estão jogando ele de um lado para o outro. E aqui nesse episódio nós podemos utilizar também essa figura de comparação. Um barco, um mar, uma tempestade, um livramento. A nossa história de vida vai ser assim. Esse vai ser um enredo. Calma. Talvez você esteja na tempestade, mas o livramento vem. O Senhor, Ele está no barco. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor continua no controle de todas as coisas. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, que o produto da oliveira minta, que no curral não tenha gado, que no campo não tenha animais, que nós não tenhamos mais recursos à nossa mão, o Senhor é o nosso recurso, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não era aqui uma garoinha, uma chuvinha boba, não. Era uma tempestade. O mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré, ele tinha 21 quilômetros de comprimento. Você acredita nisso? Eu assustei quando eu li. Um lago de água doce medir 21 quilômetros de comprimento, passa de Sabará. E não apenas isso, ele tinha 14 quilômetros de largura. Imagina. Não era um riozinho que você via do outro lado, a margem, que dava para você saltar e acabar de fechar o trajeto a nado. Era um mar de água doce, era um lago gigante. E Jesus resolve atravessá-lo. E era um mar que tinha uma característica de ser aquele que mais causava tempestades. As incidências de tempestades eram enormes. E Jesus resolve atravessá-lo exatamente de noite. Será que Jesus não sabia que viria uma tempestade terrível sobre aquele barco? É claro que sim. Mas Jesus providenciou naqueles discípulos, na experiência de vida deles, e para nós que agora lemos esse texto,
uma situação de ensinamento, de aprendizado para cada um de nós. Jesus providencia situações de tempestades para nos ensinar. E é uma lição que eu queria que você guardasse inicialmente da mensagem de hoje. Nós vamos enfrentar as tempestades da vida e nós vamos enfrentá-las com a permissão e com o consentimento de Jesus. As tempestades da vida são inesperadas para nós. Um acidente, uma enfermidade, uma crise no casamento, um desemprego, uma dívida enorme, uma morte inesperada. As tempestades não mandam aviso, elas chegam em nossa vida e elas nos pegam de surpresa e nos deixam profundamente abalados. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Algo interessante para pensarmos é sobre onde estamos quando a tempestade nos atinge. Porque às vezes nós relacionamos a tempestade como um castigo de Deus, uma mão severa de um Deus punitivo, de um Deus que nos amassa, nos oprime com seu poder, com a sua mão. Mas, pense comigo, os discípulos entraram no barco por ordem expressa de Jesus. Os discípulos estavam ali naquela travessia porque Jesus os ordenou: passemos para a outra margem. Ainda assim eles enfrentaram a tempestade. Eles estavam no centro da vontade de Deus e ainda assim enfrentaram tempestades. Eles estavam onde Jesus os mandou estar, fazendo o que Jesus os mandou fazer, indo para onde Jesus os mandou ir, e mesmo assim enfrentaram uma terrível tempestade. Tudo tem um propósito em nossas vidas, na construção da nossa vida, a nossa vida como uma casa, cada dia um tijolinho que vai ser assentado, que vai ser colocado, e nós vamos sendo construídos. A obra de Deus em nós, ela está sendo feita, e Deus vai usar os momentos de dor, os momentos de luto, os momentos de tempestade, os problemas, aqueles mais difíceis, aqueles que nos sufocam a alma, que nos apertam, que nos espremem. Deus vai usá-los para nos fazer pessoas melhores, pessoas que confiam mais no seu poder, na sua graça e no seu amor. As tempestades da vida não significam castigo de Deus. Tem outra lição que eu queria que você pensasse. É o silêncio de Jesus. É o silêncio de Jesus. Versículo 38 diz que Jesus estava na popa dormindo. E eles foram até Jesus e perguntaram: mestre, eu imagino a cara daqueles discípulos. O senhor está dormindo? Nós estamos para morrer aqui, o senhor está dormindo? Nós estamos seguindo o Senhor falou para a gente seguir o Senhor. Agora o Senhor está dormindo. O Senhor não importa que a gente está morrendo aqui. É isso mesmo? O Senhor não se importa que pereçamos? Quantas vezes, durante uma tempestade, nós também questionamos o amor de Deus? Quantas vezes nós questionamos se Deus se importa? Meu Pai, eu não mereço passar por isso. Quantas vezes eu ouvi as pessoas dizerem: Deus, por que eu? O Senhor não se importa? Essa pergunta, ela continua sendo feita ao longo da história. Os discípulos chegam para Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus estava dormindo. Um dos sentimentos que nos assaltam na hora da tempestade é muitas vezes um sentimento como que se Deus não se importasse conosco. Somos apressados em concluir que Ele está indiferente à nossa dor.
Deus, o Senhor não se importa. O Senhor não se importa se eu morrer. O Senhor não se importa quando achamos que Deus está longe. Ele, na verdade, está mais perto do que o que a gente imagina. Ele está perto. Ele está fazendo com que aquela tempestade contribua para o preparo. Nós estamos sendo preparados para a eternidade. Ninguém vai ficar aqui, irmãos. Ninguém vai ficar aqui para passar por outra tempestade, outra e mais outra. Um dia Deus vai nos chamar. E as tempestades que nós passamos na nossa vida nos prepararam para encontrar com Deus. Ele nos preparou, Ele preparou um lugar para nós e Ele também nos prepara. E Deus usa os problemas, Deus usa as dívidas, Deus usa os desempregos, Deus usa os problemas relacionais, conjugais, Deus usa uma enfermidade, Deus usa tudo. Deus usa tudo, porque Ele é Deus, Ele é dono de tudo. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele trabalha, Ele não dorme, diz o salmista, Ele não dormita e não dorme. E quando Ele permite a tempestade, é porque Ele está desejoso de nos ensinar profundas lições. Parece contraditório, mas é um cuidado de Deus, é um privilégio. Tende por alegria, passar por várias provações. Lembra do apóstolo Tiago? Tende por alegria, passar por várias provações, porque a provação da vossa fé, ela confirma vocês diante de Deus, elas te fortalecem. É isso que Paulo fala também em Romanos 5, que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Jesus estava dormindo, mas a presença de Jesus ali naquele barco fazia toda a diferença. Ele não foi pego de surpresa, ele não foi acordado ali. Mas diz que ele estava dormindo. Jesus estava ciente de cada metro cúbico de água que tinha ali, batendo naquele barco. Jesus estava pronto a levantar e dar uma palavra para o mar, dar uma palavra para o vento, e depois dar uma palavra para os discípulos. Homens que não têm fé, homens de pequena fé. Jesus estava mais acordado que os discípulos. Ele sabe todas as coisas, nada o apanha de surpresa. O fato de Jesus estar dormindo poderia ser para os discípulos um incentivo para eles ficarem calmos. Está no barco e ele está dormindo, ou seja, está tudo bem. Paz no vale, paz em meio à guerra, paz no coração. Por isso que o salmista no Salmo 46 diz: Ele põe termo à guerra até os confins da terra, até os confins do mundo. E a guerra muitas vezes ela não está fora de nós. As maiores guerras elas acontecem dentro de nós, na nossa consciência, no nosso coração, nos fantasmas do nosso passado que vem nos assombrar. E com dedos o diabo nos acusar que Deus não nos ama, que Deus não se importa, que Deus está nos oprimindo, nos castigando por causa disso, daquilo e daquilo outro. Alto lá, que graça é essa? Que evangelho é esse? Que Deus é esse? É pela graça ou é pelas obras? Então o inimigo sabe como manter alguém cativo, especialmente no momento da dor, colocá-lo assim, contra o seu Deus e contra as suas convicções e a sua fé. Uma outra lição muito bonita do texto é que havia um plano verbalizado por Jesus. Como eu disse, o primeiro P do versículo 35. Alguns comentaristas chamam esse primeiro P aqui de promessa. É bonito isso. Porque Jesus dá uma palavra, ele não faz uma pergunta. Passemos
para a outra margem. O destino dos discípulos não era o naufrágio, aquele barco não ia ficar no meio da viagem, ele não ia afundar, ele chegaria a outra margem, porque a palavra de Jesus foi clara: passemos para outra margem. O Senhor vela pela sua palavra em a cumprir. O que Ele fala, Ele cumpre. Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. A sua palavra é verdade. E Ele disse: passemos para outra margem. Jesus não promete uma viagem calma e fácil, mas Jesus, Ele nos sustenta até o final da viagem. Não importa o que você e eu já tenhamos passado até o dia de hoje, não importa o que ainda vamos passar, o que nós temos a certeza é que o Senhor nos levará ao destino final. E o destino final não é o naufrágio da nossa vida, da nossa fé, da nossa família, do nosso barco, da nossa história. O Senhor há de nos levar onde Ele mesmo prometeu, onde Ele mesmo marcou. Jesus não nos promete ausência de luta, mas Ele nos dá a vitória em meio às lutas. Outra grande lição para cada um de nós, no versículo 36, 38, nós vemos Jesus presente. Jesus presente. Jesus estava presente no barco. Eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava. Jesus estava ali. No versículo 38, Jesus estava na popa. Tem a promessa, tem a presença, e a presença de Jesus na vida da gente faz toda a diferença. Como uma canção antiga e também cantada pelas crianças, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Passa o temporal. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. É a presença de Jesus que nos livra do temor. A presença de Deus nos livra do temor. A âncora da nossa alma, a âncora da nossa vida, o porto seguro da nossa vida é o Senhor. Ele é o nosso refúgio. Lembra de Isaías 43? Aquela promessa de Deus na boca de Isaías, o seu profeta, para o povo de Deus. Agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Ó Jacó. É como se estivesse chamando a atenção, né? Que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Promessa de Deus, um Deus presente na nossa vida, presente na história de Israel. De noite, uma coluna de fogo aquecia o povo, iluminava, espantava feras do deserto. De dia, uma nuvem cobria o arraial do povo de Deus, e na jornada a nuvem caminhava, a nuvem se movia e o povo se movia, e aquela nuvem era uma sombra, um refrigério sobre o povo de Deus. Os discípulos aqui se entregaram ao medo porque esqueceram que Jesus estava com eles. O Rei do céu, da terra e do mar estava no barco, por isso aquele barco não podia afundar. O Criador do vento e do mar está sempre conosco. Deus é o nosso refúgio. Eu não sei quais as tempestades você tem enfrentado. Eu não sei. Como que eu vou saber? Talvez tenha algumas que você nem comentou com ninguém. Mas lá no seu coração você sabe. É difícil até às vezes de compartilhar,
de pedir ajuda. Mas Deus sabe. E o que Ele quer que eu e você entendamos é, durante o processo da nossa história, vão acontecer intercorrências indesejáveis. Alguém vai tocar a campainha, vai bater no portão e vai trazer uma notícia ruim. Alguém vai nos ligar. Eu lembro que em 2007 eu estava em Nova Lima, e aí o telefone tocou, eu estava na casa do meu irmão mais velho, ele estava completando 35 anos de casamento, e nós estávamos lá, meus pais não foram, e eu recebi um telefonema. Ô Gessé, seu pai foi. Ué, o que tem? As pessoas vão, as pessoas vêm. Foi para onde? O que aconteceu? Não, você não está entendendo. Seu pai morreu. Desse jeito. Foi um baque para mim. Aí ficamos assim, sem entender. Não, tem algum engano aí, tem alguma coisa aí. A gente fica sem acreditar por um tempo. Mas era verdade. Eu tive que lidar com isso. E eu lidei também dentro de mim com questionamentos. Deus, mas ele era tão novo, Pai. Ele era um servo do Senhor. Ele era um presbítero na casa do Senhor. Ele amava a obra do Senhor. Tem tantos homens aqui, por aqui, que não está nem aí para o Senhor, que fica nas esquinas, jogando, bebendo. E parece que eles são mais velhos que meu pai. Tinha que ser meu pai. Por que meu pai? E eu fiquei numa crise, eu fiquei atordoado, e Deus foi ministrando ao meu coração. Quem cuida de você, meu filho, sou eu. Eu sou o seu pai, eu sou o seu pai que está no céu. Eu sou o seu refúgio. Eu tenho um propósito na sua vida, como eu tinha na vida do seu pai. E eu o preparei, e Deus foi ministrando na sua palavra ao meu coração. E aquilo foi me acalmando, e eu fui, aos poucos, entendendo que Deus é Deus. Ele governa sobre tudo e sobre todos. E aqui na parte final do texto, o terceiro P, promessa, presença e poder. No versículo 39, despertando, Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Foi na hora, basta uma palavra de Jesus para tudo acalmar. Sabe por que não acalmou ainda? É porque ele não deu a palavra ainda. Por que ele não deu? Porque a gente ainda não aprendeu tudo o que a gente podia aprender. E Jesus não vai interromper a tempestade antes que a gente aprenda as lições da tempestade. Mas as tempestades da vida, elas não anulam a bondade de Deus. Pelo contrário, Jesus estava ali, passando juntamente com os discípulos por aquele vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. A palavra de Deus, ela é clara em mostrar que Jesus veio, ele recebeu o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele está conosco. Louvado seja Deus. Ele está no controle. Ele é o nosso socorro. Ele é quem edifica a nossa casa. Ele é quem guarda a cidade. Ele é quem nos sustenta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que um exército se acampe contra mim, ou se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Palavras do salmista Davi no Salmo 27. E ao final desse episódio, os discípulos ficam assustados. Eles ficam atemorizados. Quem é este
perguntam eles. Possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem, pelo amor de Deus, é esse, que até o vento e o mar lhes obedecem? Eu lembro claramente o reverendo Zé João, que era um conhecedor exímio, do grego, ele ensinando para nós no seminário, que o medo e o pavor dos discípulos quanto à tempestade foi fichinha. O medo deles foi muito potencializado e muito maior quando viram que aquele vento e aquela tempestade recebeu uma palavra: acalma-te. Recebeu uma segunda palavra: emudece. E na hora eles acalmaram. Ou seja, nós estávamos com medo da tempestade. Agora nós estamos diante daquele que é mais poderoso do que a tempestade. Foram então possuídos de grande temor e perguntaram uns aos outros: quem é esse? Quem é esse? Quando a tempestade chegar na sua vida, não desespere. Espere em Deus. Lembra dessa palavra, lembra desse texto, dessa experiência que os discípulos vivenciaram. Lembra de Deus e lembra que Ele é o nosso socorro. Quando Jesus fez cessar o vento, tudo se acalmou. Aqueles discípulos então sentiram protegidos, como uma criança que está em risco, em perigo, e o pai chega e resolve, toma ela no braço e leva ela para o carro, para casa. Aquela criança fica quieta e segura nos braços do Pai. Assim somos nós. Quando as tempestades do mar da vida vierem te afogar, lembre-se, as tempestades da vida não anulam a bondade de Deus. O nosso Deus, Ele é maior do que a tempestade. Enquanto ela não passar, acalma. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Se a tempestade ainda não passou, não é hora dela passar. O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. E que noite é essa? Tem gente que a noite é de meia-noite às 6 da manhã. Tem gente que a noite é de 8 às 20 horas às 6 da manhã. Qual é o tamanho da noite? Quantas horas ou quantos dias, semanas, meses e até anos pode durar uma noite de choro? Mas a certeza é que quando os primeiros raios de sol surgirem no horizonte, a alegria vai inundar o seu coração, porque a tempestade vai passar. Pela ordem e pelo poder de Deus, pela palavra do Senhor, do céu, da terra e do mar, a tempestade vai passar e você vai celebrar com o Senhor a vitória. Eu quero orar pela sua vida e eu te convido a fechar os seus olhos e nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de acessar a Tua palavra, de termos a revelação do Senhor. São palavras de vida, são palavras, ó Deus, que acalmam o nosso coração. A Tua palavra, Deus, ela é preciosa demais, como diz o salmista, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A Tua palavra é perfeita, diz a Tua palavra, Deus, no Salmo 19 também, que ela restaura a alma. Ó Deus, às vezes nós estamos tão solapados, tão agitados, tão tomados, ó Deus, pelos vendavais, pelas tempestades, que nós estamos, ó Deus, aos pedaços, nós estamos desfacelados, nós estamos, ó Deus, entristecidos, deprimidos, ó Deus, mas o Senhor nos ajunta, o Senhor nos refaz, o Senhor nos ergue. Deus, nós somos barro em Tuas mãos e o Senhor é quem molda, o Senhor nos refaz, o Senhor, ó Deus, nos carrega no colo, o Senhor nos ajuda a passar pelo vale da dor, pelo vale da enfermidade, pelo vale do sofrimento,
sofrimento, pelas tempestades, o Senhor é o nosso Deus. Ó Pai, que o Senhor aplique essa palavra ao coração de cada um de nós, para que possamos, ó Deus, olhar para o Senhor, diante, ó Deus, dos problemas, possamos, ó Deus, fixar os nossos olhos no Senhor, ó Deus, até que passem as calamidades. Ó Deus, nós queremos nos esconder no Senhor, no refúgio do Senhor, à sombra das Tuas asas. Nós queremos, ó Deus, nos esconder, ó Deus, no esconderijo do Altíssimo, nesse lugar seguro, Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, Deus, a perseverarmos, e que as experiências das tempestades possam, ó Deus, ser para nós crescimento na fé, possam ser para nós experiências, ó Deus, de maturidade. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos sair do outro lado, na outra margem, ó Deus, com lições maravilhosas para contarmos para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos, do grande livramento que o Senhor nos concedeu. Ó Pai, que tudo em nossa vida seja para glorificar o Teu nome, inclusive, Deus, as dores, as frustrações, as tempestades. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, e pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude para que tudo em nossas vidas possam glorificar o Teu santo nome. É a oração que eu faço a Ti, confiados no Teu amor, confiados na Tua promessa, na Tua presença, no Teu poder, confiados, ó Deus, no Teu amor, e em nome de Jesus. Amém. E agora, amados irmãos e irmãs, povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso amado e soberano Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre nós, permaneçam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, espalhados em cada nação desse planeta Terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém.